eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, que vai ser o nosso texto de hoje. 2 Reis, capítulo 2. E nós vamos ler do 1 ao 14. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do 1 ao 14. Eu quero convidar os irmãos, se puderem, ficar mais um instante em pé. Só aqueles que puderem, os que não puderem, assentados mesmo. Podem ficar assentados. E diz assim, então, a palavra do Senhor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor Deus, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor Deus hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor Deus, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu a água e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e ele passou. Vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, nós te agradecemos pelo louvores, pelas orações, pelas ofertas que foram levantadas neste dia, Senhor. Nós te pedimos também, ó Pai, que agora o Senhor, pela tua santa providência, pelo agir do teu Santo Espírito, possa usar o teu servo para trazer fidelidade à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, então pode se sentar. Muito bem, a partir então do versículo 14 que nós lemos, mais precisamente aqui a partir do versículo 15, vai começar mesmo o ministério de Eliseu. Começa aqui, quando ele já é usado por Deus para fender a água, não é? Mas nós vamos ver aqui algumas coisas depois que aconteceram através de Eliseu. Mas é importante que nós ainda detenhamos um tempo para entender algumas questões que estão aqui envolvidas
antes de, literalmente, o ministério de Eliseu começar. Também é importante que nós entendamos este tempo em que parece que Eliseu deixa de ser um personagem ali, entre o capítulo 19 de 1 Reis e até aqui o capítulo 2, quando novamente Eliseu é mencionado. Então, o que é que aconteceu nesse período? O que é que aconteceu em Israel nesse período? E eu vou citar, então, algumas coisas que aconteceram, que está descrita em 1 Reis, do 20 até o 22. Nós não vamos ficar lendo todas as passagens, né? Que não é o motivo da mensagem, mas é importante que nós saibamos. A primeira questão que houve foi que houve uma guerra entre Israel e Síria. E o rei Acabe, que era o rei de Israel, aquele lá da Jezabel, não é? Defende o seu reino contra as ambições territoriais do rei sírio. Nessa guerra, Israel sai vencedor por orientação de Deus. Então nós vemos que mesmo Acabe fazendo tudo o que era mal, Deus ainda estava ali liderando o seu povo. Essa é uma questão que nós precisamos ter em mente. O segundo acontecimento é que após essa grande vitória do rei Acabe, lembram-se, ele sucumbia nas mãos de Jezabel. Quem governava, na realidade, era Jezabel. Ela é que falava as coisas que ele deveria fazer, né? Então, ele chega nessa guerra e ele está lá no seu palácio, com todos os seus serventes, com tudo que ele tem, com todo o ouro e com todas as coisas. Ele olha um pedacinho de terra que está ali próximo do seu castelo, ali do seu reinado, né? E ele vê ali uma vinha e ele, então, quer tomar posse daquela vinha. E ele, então, fala com o proprietário da vinha, e o proprietário fala, não, isso aí é a herança do meu pai. Tipo assim, isso é o que eu tenho, não vou me desfazer disso. Diz a palavra do Senhor que ele ficou triste, né? Porque aquele pedacinho, aquele lotezinho ali que ele queria, não podia ser dele, né? Então, a mulher diz a palavra do Senhor que a mulher de Acabe, Jezabel, ao vê-lo triste, pergunta para ele o que é que se passa. E ele, olha, queria tanto aquela vinha, mas Nabote não quer me vender, não quer se desfazer, Nabote não quer passar para mim. Ela fala, deixa comigo. O que é que ela faz? Ela chama algumas pessoas para testemunharem contrário a Nabote, né? Falsamente, dizendo que ele havia ofendido a Deus. Isso era um pecado mortal. Então, eles chamam essas testemunhas que falsamente alegam que Nabote havia ofendido o nome de Deus. Então, ele é morto por apedrejamento. E aí, então, olha, a vinha está aí agora, não precisa nem pagar, pode assumir. Terceira coisa que acontece, ou terceiro acontecimento, então, é que assim que ele fica todo feliz e vai e toma posse da vinha, quem é que aparece? Elias, né? E lá vem você de novo, Elias, né? Acabe não podia ver Elias, né? Tremia, né? A hora que via Elias chegando, e lá vem coisa, né? Era mais ou menos assim que ele via. Então, Deus manda Elias, que estava em silêncio por alguns anos. Então, veja, desde o chamado de Eliseu até essa questão já havia passado alguns anos. Elias é chamado, é mandado por Deus até Acabe para dizer a ele, assim diz o Senhor, mataste ainda por cima, tomaste a herança, dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E assim Deus julgou Acabe e Jezabel. Era assim que eles iam morrer. Estava determinado, né? A quarta questão que nós vemos ainda nesse intervalo de tempo, o rei de Judá desce para encontrar-se com o rei de Israel e junto fazem guerra contra a Síria após 3 anos de paz. Então, veja, já temos muitos anos passados aqui. E nessa batalha, o rei Acabe morre. E o que acontece? Ele vem no seu carro, morto, é sepultado, e as pessoas vão lavar o carro aonde? Naquele lugar onde o Nabote havia sido morto por apedrejamento, e os cães vieram, então, lamber o seu sangue, como havia sido predito. E depois Jezabel vai acontecer o mesmo, vai ocorrer o mesmo, mas nós não vamos passar aqui por ela. A quinta questão que acontece, ou o quinto
ato que acontece aqui, é que no lugar do rei Acabe assume seu filho Acasias, que faz o que era mal contra o Senhor, como seu pai fazia. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. A influência familiar no futuro dos seus filhos. Não quero dizer que todo filho de pais ruins vão ser ruins. E também não estou dizendo que todos os filhos de pais bons vão ser bons. Mas as probabilidades são grandes, tanto para uma questão quanto para outra. Né? Ou seja, quem criou a criança aqui foi Jezabel. Né? Então ela meio que orientou o filho para ir naquele caminho que o seu pai estava. Então, o rei Acasias, né, que é o filho de Acabe, fez mal contra o Senhor como seu pai. E certo dia, o rei estava na sacada do seu castelo e ele cai da sacada. E ele cai e sofre uma enfermidade, sofre um ferimento. A palavra do Senhor diz que ele fica gravemente ferido. Sofre uma enfermidade difícil de se tratar. Então, ele manda mensageiros para consultar o deus Baal-Zebub, que era um deus pagão, um deus de Amon, da região de Amon. E ele manda, mas não para o rei, para aquele deus o curar, ele manda perguntando se ele iria sarar. Interessante essa questão também, né? Porque o falso Deus, nos parece aqui, pela própria visão da palavra, que eles são limitados, né? E nós sabemos que eles não fazem nada, mas mesmo por aqueles que seguem, sabem que eles são limitados. Interessante, porque ele não pede para ser curado, ele pede apenas saber se ele vai se curar. Né? Ou seja, meus irmãos, há um só Deus e soberano que age na vida. Todos os outros são crendices, são invenções do próprio coração maligno do homem. E por o homem ser limitado, a sua criação também o é. Muito bem, então ele manda mensageiros ir para consultar esse Deus, mas Deus novamente manda Elias. E manda Elias interceptar os mensageiros, e ele faz aquela pergunta tão maravilhosa. Né? Porventura, não há Deus em Israel para ir consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Está ali narrado em 1 Reis, no capítulo 20. Né? Elias ainda profere a morte do rei por causa disso, e isso traz sobre ele a ira do rei, que novamente ele foi lá, Elias, ser mensageiro de notícias aos ouvidos deles, notícias ruins. Né? E o rei então manda que uma escolta de 50 homens para buscar Elias. Digamos assim, à força. Né? E ele faz isso por 3 vezes. E em 2 ocasiões, os capitães, juntamente com seus 50 homens, ao chegarem, dizem, desce, e o outro ainda diz, desce depressa. Né? E Elias pede e fogo do céu cai sobre aqueles homens e consome aqueles homens. É interessante que o terceiro grupo, que é enviado, ao chegar diante de Elias, se prostram diante de Elias e pedem para que Elias interceda diante de Deus e salve-os, poupe-lhes a vida. E Elias, então, recebe uma informação dizendo, para esses, você pode ir em paz com eles. E Elias desce para o rei Acasias, para determinar a sua morte, inclusive. Né? Então, por que eu estou relatando todas essas questões que não tem muito a ver aqui com a mensagem? Né? Porque eu penso que durante todos esses acontecimentos, quem é que estava ali do lado de Elias? Eliseu. Eliseu estava vendo tudo. Eliseu estava vendo o comportamento do seu mestre. Eliseu estava só observando como ele agia, como ele falava. Observava a sua humildade. Lembra-se como é que Elias se vestia ou não? Elias é um homem que se vestia de peles, com um cinto afivelado, né? Lembrando João Batista, ou João Batista, claro, né? Lembrando Elias. É por isso que diz que viria Elias, né? Antes anunciando a Cristo. Não é o Elias, era a figura, né? Representada ali. Ele observa tudo isso. Meus irmãos, o que é que nós já tiramos aqui? Não é? Que nós devemos observar
o nosso líder maior, Cristo. Nós devemos ter os nossos olhos, e esse vai ser uma das pautas que nós vamos falar aqui hoje. Ou seja, nós devemos sempre estar aprendendo com os ensinamentos de Cristo. Então, a partir dessa narrativa e dos versículos do capítulo 2 que nós lemos, eu gostava então de levar os irmãos a refletir sobre algumas lições que nós podemos tirar aqui. A primeira é que mais vale servir a Deus do que a homens. Ou seja, o rei ficou irado com Elias e mandou buscá-lo. E qual era a ideia do rei? Vai buscá-lo no caminho, vocês dão um sumiço aí com o corpo, né? A ideia dele era que Elias fosse morto. Quando os soldados do capitão chegaram diante de Elias, como eu já mencionei, mesmo sabendo quem era Elias, porque eles sabiam quem era Elias, profeta de Deus, não houve respeito diante dele. Elias esperava sempre pela resposta de Deus. E aqui nós temos essa lição. Os cristãos devem aprender a buscar Deus e apresentar-se a Ele, apresentar diante dele a sua vida e dificuldades, e então agir. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Nós devemos respeitar, temer e tremer quando nos colocamos diante do nosso Deus, porque Ele é um Deus poderoso. Estes homens chegaram diante de um profeta de Deus e não tiveram respeito, mesmo sabendo quem ele era. E interessante que o segundo batalhão que foi lá buscá-lo já sabia o que tinha acontecido com o primeiro, mas foram mais arrogantes ainda. Meus irmãos, o ser humano é um ser arrogante, um ser que não teme, e por isso muitas vezes precisam ser confrontados com Deus para entender quem é Deus. A terceiro grupo que buscava Elias, veio a resposta de Deus para nós. Quando nos dirigimos com respeito, não a Elias, mas a Deus, então Deus nos dá a vitória, como foi feito aqui com a questão daqueles homens que foram buscar Elias com o terceiro grupo. Ou seja, meus irmãos, mais vale servir a Deus do que a homens. Nós já falamos muitas vezes aqui que nós, como cristãos, devemos obedecer às autoridades. Paulo exorta isso aos Romanos. Mas até quando? A gente sempre brinca, né? Até a página 2, né? Ou seja, enquanto nós não precisemos desrespeitar a Deus. Porque nesse caso, mais vale respeitar a Deus do que a homens. A segunda lição que nós tiramos aqui é que a desobediência leva à morte. No caso, uma morte, vou falar sobre uma morte espiritual. O povo de Israel havia passado muitos anos debaixo do reino do rei Acabe, que os levou à idolatria. Seu filho seguiu o mesmo caminho, segundo a Reis 1:53. Mas mesmo quando Deus envia o seu profeta para chamá-lo ao arrependimento, no capítulo 1, no versículo 3, quando ele diz assim, porventura não há Deus em Israel, ele permanece com o seu coração endurecido. Deus havia julgado o pecado de Israel quando consumiu o holocausto pelo fogo, que desceu do céu no caso dos profetas de Baal. Mas parece que o rei não leva em conta tudo aquilo que ele já havia presenciado do Deus de Israel. Até mesmo a última vitória do seu pai, que ele com certeza via que veio de Deus. Há informação na palavra. Então nós vemos o contraste entre o rei Acasias, os dois primeiros grupos, e o terceiro grupo, que foi buscar Elias. Enquanto o rei e os dois primeiros grupos continuavam com sua arrogância e orgulho, o terceiro grupo se humilha, não diante de Elias, mas diante do Deus de Elias. Hoje o que presenciamos é algo muito semelhante, embora ainda não desça fogo do céu. Ainda, né? Não desceu o fogo do céu. Pois as pessoas em seus orgulhos e soberbas desafiam a Deus e sua palavra. Por isso nós vemos um povo morto em seus pecados e delitos, conforme Paulo diz em Efésios 2:1.
Ainda ecoam as palavras do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa mensagem continua a ser repetida. É uma mensagem que talvez nós devêssemos colocar nos umbrais aqui da porta, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque o momento chegará em que será tarde. Não haverá mais tempo. Os anúncios são feitos. O mundo vê Deus. As pessoas ignoram. Mas vê Deus. Eu tinha um amigo que saiu da igreja e foi fazer faculdade, né? Um grande perigo hoje as faculdades. Uma pena. E um dia, passado uns 2 anos, ele deixou de ir à igreja e ele falou: graças a Deus, hoje eu sou ateu, né? Então, até mesmo o ateu sabe que existe algo maior dirigindo a vida e o universo. Mas não querem se dobrar diante de um Deus criador. Ou seja, meus irmãos, nós podemos perceber de maneira ilustrativa que um grupo foi condenado e o outro grupo foi salvo. E aqui no sentido de morte física, mas nós podemos reportar as questões espirituais. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus, a salvação. A terceira lição que nós podemos ainda tirar desses relatos é que não devemos deixar de seguir o nosso mestre. Ao entrarmos no capítulo 2, vemos o personagem dos nossos estudos, Eliseu, voltar à pauta. Ele está na companhia de Eliseu. Interessante, por 3 vezes, Elias diz a Eliseu para ele ficar num determinado lugar. Foi o que nós lemos aqui do versículo 1 ao 14. Pois ele tinha uma missão dada por Deus, né? Uma em Betel, no versículo 2, uma outra em Jericó, no versículo 4, e uma outra além de Jordão, no versículo 6. Eliseu, pelas 3 vezes, se recusa a ficar. Ou seja, meus irmãos, Eliseu não sabia o que Elias iria fazer nesses lugares, mas Eliseu já sabia o que iria acontecer com Elias. É o que nós podemos ver pelos relatos dos profetas falando com Eliseu. De alguma forma, ele sabia que Deus iria tomar Elias. Versículo 3, versículo 5 nos leva a essa conclusão. E Eliseu queria passar os últimos momentos junto a seu amigo e mestre. E nesses 3 lugares, Elias e Eliseu encontraram um grupo de profetas estudantes. É isso que está escrito aqui. Um grupo estava na escola de Betel e um outro grupo estava na escola de Jericó. Sim, profeta também tinha que estudar, como nós falamos hoje pela manhã. Um pastor, ele é vocacionado, mas ele precisa estudar. Só a vocação não basta, embora seja o primeiro passo. É interessante isso, porque nós vemos uma escola de profetas. Não é uma escola de se fazer milagres, uma escola de temor. Essa era a escola dos profetas. Muito interessante de nós tomarmos atenção quanto a isto. Ou seja, meus irmãos, às vezes, diante do desconhecido, tememos pela nossa vida física ou social. Seguir ao nosso Mestre Jesus não é opção, mas honra e alegria. Eliseu não sabia o que ia acontecer lá em Betel, lá em Jericó e lá em Jordão, mas ele falou: não, eu vou seguir o Mestre. Eu vou seguir porque eu tenho muito o que aprender. Muitas vezes nós tememos pela nossa vida e falamos: olha, é melhor que ninguém saiba aqui que eu sou crente, que eu sou cristão, porque eu posso ser motivo de zombaria, eu posso ser motivo aqui de chacota. Nós não precisamos temer pela nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos sempre continuar a sentir alegria pela salvação que Deus nos concedeu. Algo que, infelizmente, nem todos podem sentir. A quarta lição que nós vemos aqui é que a palavra ela é revelada. Eu gostaria de chamar muita atenção dos irmãos aqui.
Tanto no versículo 3, como no versículo 5, os profetas, aquele grupo que vem ao encontro de Eliseu, disseram a Eliseu: sabes, olha só, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre sua cabeça? Meus irmãos, eu tenho aprendido que a palavra testifica da própria palavra. Ou seja, ela é a defesa dela mesma. Ela se autodefende. E aqui nós vemos um exemplo disso. Nós vemos dois grupos falando a mesma coisa. Ou seja, a palavra sendo confirmada. Na escola de profetas, eles profetizam a mesma coisa. Versículo 3 e o versículo 5. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra revelada de Deus. Hebreus nos diz, no capítulo 1, que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Eu quero dizer aos irmãos que toda a mensagem de Deus já foi transmitida ao homem. Está aqui, revelada a nós. Os profetas já falaram, os evangelhos já falaram, as cartas já falaram, está tudo escrito. Não há mais nada a ser revelado. Até mesmo sobre a vinda de Cristo está revelado. Não há mais nada, meus irmãos. E isto é algo que nos conforta, porque nós sabemos que tudo que o Senhor quer que saibamos, nós temos diante de nós. Nós temos esse privilégio. O evangelista Lucas, no capítulo 16, nos diz ainda a esse respeito. Eles têm Moisés, quando ele fala que Moisés, ele está falando a respeito dos 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, que é a Torá, né, no caso aqui do povo judaico, né, e os profetas, ou seja, ele estava a dizer, eles têm toda a palavra. Ouçam-os. Aqui é a respeito daquela passagem, né, sobre o rico e o Lázaro, que estão um no céu, outro no inferno, e o rico diz, olha, manda alguém falar para os meus irmãos sobre isso, manda falar para eles, para que eles não venham para cá como eu. E ele diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra. Ouçam. Nós somos exortados, meus irmãos, pelo Deus da palavra, a ouvir a palavra. O Deus Criador, Ele quer que nós o conheçamos. E Ele continua a dizer, porque a sua palavra continua viva. Ouçam os escritores, homens, servos de Deus, que foram usados pelo Espírito Santo para nos transmitir a palavra do Senhor. Ou seja, meus irmãos, nós somos agraciados por termos diante de nós a boa, santa e perfeita vontade de Deus expressa pela sua palavra. A quinta lição que nós podemos tomar aqui, a porção dobrada. Essa aqui é um enigma, né? Eliseu pede a ele, eu quero porção dobrada, né? Muitas vezes, ao gente ouvir, o que é que reporta na nossa cabecinha, né, confusa, né? Ele quer ser mais do que Eliseu, do que Elias, né? Que é porção dobrada. Então, se ele caiu fogo no céu, vai cair 2 fogos do céu agora, né? Vamos ver, meus irmãos, o que realmente significa essa expressão de Eliseu. Elias havia se tornado como um pai para Eliseu. Sim, ele estava ensinando, né? E quem ensina é o pai. Ao ser perguntado o que Eliseu gostava que Elias fizesse por ele, a resposta é, quero por herança. Vejam bem esse termo que ele usa ali, né? Quero por herança. Herança é algo que você recebe do seu pai, né? Na morte do seu pai você recebe herança, se ele tiver lá alguma coisa, né? Então ele está a dizer aqui, quero por herança, porção dobrada do teu espírito. Espírito com E pequeno, não é Espírito Santo aqui, é dele. Está ali no versículo 9, que nós lemos do capítulo 2. Né? Quantas coisas Eliseu havia presenciado na presença de Elias. E como ele havia compreendido o seu papel. Elias havia deixado seus bens, lembram disso? Ele era de uma família rica.
Ele tinha 12 juntas de bois puxando um arado. Não é pouca coisa não, porque geralmente nós vemos uma junta. Ele tinha 12. Ele era de uma família abastada, ele não precisava de bens. Ele abriu mão dos seus bens para seguir a Elias. Então, ele não está falando aqui que ele quer bens. Não se esperava que ele pedisse bens, porque ele abriu mão dos bens. Ele fez isso para atender o chamado de Deus. Então, não acredito que Eliseu tenha pensado em receber de Elias o poder de fazer mais milagres do que este. Também não creio nisso. Elias era apenas o quê? Um servo a serviço de Deus. Era isso que era Elias. Elias tinha o quê? Uma roupinha de pele de camelo, uma sandalinha nos pés e um cinto prendendo. Essa era, vamos dizer assim, a herança, se puder dizer, né? Tinha uma capa também, né? Porque quando ficava mais frio, colocava a capa. Essa era a herança, né? Era o que Elias podia dar para Eliseu, né? Não tinha mais nada de herança, não tinha mais nada. Eu penso, meus irmãos, então, que Eliseu havia entendido muito bem quem era Elias. E ele havia entendido que tudo que Elias era vinha de Deus. E que Elias era apenas um servo a serviço do seu Senhor. Portanto, o que é que Eliseu queria dobrado em referência ao que era Elias? Ele queria o dobro da humildade de Elias. Ser mais humilde do que Elias. Ele queria a coragem de Elias, de afrontar reis, de afrontar falsos ídolos, falsos profetas. Ele queria o dobro de coragem. Ele queria o dobro de fidelidade. Se Elias era fiel a Deus, ele queria ser extremamente fiel a Deus. Ele queria fé. E ele queria obediência, extrema obediência ao chamado de Deus, que o agora faria ou literalmente o consagraria como profeta. Ou seja, Eliseu queria apenas honrar a Deus. E através disso honrar a Elias. Porque ele havia aprendido tudo de Elias. Ele queria honrar o seu mestre. Elias disse que era difícil de ele conceder, pois apenas Deus podia fazê-lo. Mas Elias disse que se ele visse ele ser tomado, então isso seria um sinal de Deus, de que Deus lhe concederia aquelas coisas. Meus irmãos, quando Deus nos concede salvação por meio do seu Filho, nosso Senhor e Mestre, nós também devemos honrá-lo, honrar a Cristo, seguindo os compromissos dos seus ensinamentos. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Paulo diz que nós devemos olhar para Cristo e fazer a sua vontade. É isso que nós devemos ser. Quando nós olhamos para Eliseu e olhamos para Elias, nós vemos um aluno honrando o seu mestre. Quando nós olhamos para nós pecadores e vemos a cruz em Cristo, ou Cristo, nós devemos honrar o nosso mestre, que deu a sua vida por nós. E onde é que está a nossa honra? Onde é que está o fato de honrá-lo? É fazer a sua vontade. É dessa forma que nós honramos o nosso mestre. A sexta e última questão, meus irmãos, é o princípio do ministério de Eliseu. Como é que começa? Versículo 14, né? Então, enquanto caminhavam e conversavam, diz a palavra do Senhor, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, arrebatou Elias em direção ao céu num redemoinho. Eliseu contemplou isto, o que significava que o seu pedido foi atendido e que o Senhor o havia, então, equipado para seguir o ministério de Elias. Podemos dizer que Elias foi o profeta do fogo, né? Mandou descer fogo do céu por 3 vezes e agora foi levado no fogo. Né? Então, Elias é o profeta do fogo. E interessante porque o fogo, diferente do que muitas vezes nós pensamos, ele vem como julgamento.
Por 3 vezes ele veio como julgamento. Ou seja, o fogo ele tem o poder vindo de Deus para julgar. Sim, Elias subiu num redemoinho de fogo, ou seja, foi purificado. Ou seja, mais vezes a palavra fogo nos leva a entender a questão de julgar do que a questão de purificar. E mesmo quando somos purificados pelo fogo, é dolorido. Não é coisa fácil. É dolorido. Muito bem, meus irmãos. Elias, como Enoque, não passaram pela morte. Foram arrebatados. Quando Cristo voltar, ele concederá a nós essa experiência na vida eterna, quando ele levar o seu povo. Quando Cristo nos chamar, assim o será, um povo seu. Eliseu, interessante, se entristece como alguém que perde um pai. Eliseu estava do outro lado do Jordão agora. Lembram-se que eles tinham passado para o outro lado do Jordão, né? E agora ele precisava voltar para o outro lado. E como é que ele ia voltar para o outro lado? Ele estava de um lado. Então Eliseu toma o manto que havia caído de Elias e faz o quê? Aquilo que ele havia aprendido com o seu mestre, com Elias. Ele toca a água. Só que ele ainda não tinha, a sua humildade ainda era tanta, que ele clama pelo Deus de Elias. Ele não se acha digno ainda. Que maravilha. Que maravilha. Nós glorificamos o nosso Deus, o Deus do nosso Salvador. Glorificamos o nosso Senhor. Então diz a palavra do Senhor que Elias toma o manto e toca a água e diz: onde está o Senhor de Elias? E esse então deferimento mostra como ainda honrava Elias. E a partir de agora seria o Senhor de Eliseu. Elias ficaria para trás. Ou seja, o Jordão era a nova vida. Novamente, de forma ilustrativa. Ao atravessar o Jordão, Eliseu tem um novo compromisso com Cristo, com Deus, no caso. Nós muitas vezes somos experimentados pelo batismo. Não que o batismo salva, mas o batismo é a nossa entrada na comunhão dos santos. E é maravilhoso isso. Quando somos batizados, quando morremos para Cristo e ressuscitamos em Cristo, isso é algo maravilhoso. É o início de uma nova vida. É um recomeço na nossa vida. Agora em Cristo. Todas as outras coisas ficaram para trás. E Eliseu aqui toca na água, atravessa o Jordão, vai para o outro lado, onde ele vai começar o seu ministério. Interessante que ele começa o seu ministério falando a profetas. Profetas vieram e disseram: o que aconteceu? Nós não vimos. O que aconteceu? Já foi. Não. Peraí, pode ser que ele esteja em algum lugar perdido. Podemos sair para procurar? Eliseu fala: não, vocês não devem fazer isto. Aqui, explanando rapidamente. Não, vocês não devem fazer isto. Vão embora para suas casas. Não, mas nós queremos que procurá-los. E aí, então, Elias diz assim, então vai. Eliseu diz, então vai. Não tem nada a fazer. Já está feitas as lições de hoje, né? Já estudaste teologia sistemática, já estudaste tudo, pode ir, então, não tem nada a fazer, vai lá procurar. E diz a palavra do Senhor no versículo 18, que então voltaram para ele, que estava em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Eliseu já estava com a autoridade. Eliseu já estava com a autoridade. Ele agora já falava com autoridade. Interessante, porque ele já falou com autoridade quando vieram anunciar: olha, você sabe que o seu mestre vai ser levado? Ele: calai-vos. Calai-vos. A partir de agora, Eliseu começa então, vamos dizer assim, o seu ministério. E a partir da próxima exposição que nós fizermos aqui, nós vamos ver como os milagres, por exemplo, como que ao tornar águas saudáveis em Jericó,
E ao ser zombado por crianças, como é que isso nos reporta à igreja? Então, a partir da nossa próxima mensagem, não domingo que vem, numa próxima mensagem, nós vamos voltar nesses temas e aí sim, entrando nas questões que gostaríamos de estar falando. Mas eu quero terminar aqui, meus irmãos, pontuando algumas questões na nossa vida prática. Eu aprendi uma coisa interessante aqui com Elias e Eliseu, no final. Nós nunca sabemos e nunca saberemos quando alguém, um amigo, um familiar ou um irmão, nos será tirado. Nós não sabemos isso. Glória a Deus por isso. Nós não sabemos. Eu penso, meus irmãos, que às vezes nós desperdiçamos oportunidades de nos alegrar com essas pessoas. Coisas pequenas, insignificantes, às vezes nos distanciam de pessoas tão preciosas e queridas. Às vezes, por coisas sem nenhum sentimento, nem sem nenhuma importância, nós nos chateamos, nós, tornamos uma mágoa no nosso coração. Eu quero pedir-lhes que vocês amem as pessoas e demonstrem esse amor agora. É agora que nós devemos fazer isso. Nós devemos chorar agora. Não adianta ficarmos com o coração depois cheio de dor e de mágoa quando perdemos a pessoa que nós amávamos, mas não demonstrávamos. Então, meus irmãos, amem as pessoas. É um ensinamento do nosso mestre. Amai ao próximo como a si mesmo. Já temos aqui uma lição do nosso mestre a seguir. Amar. A segunda questão que eu gostava de falar aqui, na última mensagem, eu disse que o meu coração, ou no último domingo, se alegrava por sabermos que nós temos 4 irmãos aqui na igreja dispostos a estudar, se preparar, para serem possíveis servos do Senhor na obra. Isso me alegrou demais. E que também temos outros que nos ajudam, que não estão a fazer uma faculdade, mas de alguma forma são úteis. E por que eu fico feliz? Porque eu sei que um dia, eu também vou ser chamado diante do Senhor. Um dia eu deixarei o ministério pastoral, não sei se por morte, ou se por velhice, ou por caduquice, por qualquer motivo, eu vou deixar o ministério pastoral. Qual o ensinamento que esta comunidade, ou outra por onde eu possa ir, vão guardar do pastor Vitor? Posterioridade é muito importante. Como seria bom ver um desses jovens que estão a estudar um dia estar aqui, literalmente, neste púlpito. Não como um sucessor, Não gosto desse negócio assim, sucessor, Mas seria muito bom. Seria muito bom. Terceira questão que ainda aprendemos aqui, Tiago diz que Elias foi um homem semelhante a nós. Está no livro de Tiago. Nós podemos ver que ele teve medo. Possivelmente ele passou por um período de depressão. Eu sei que alguns irmãos não gostam de achar que crente não pode ter depressão, mas possivelmente ele passou por depressão, fome, sede, entre outras coisas. Se Tiago diz que Elias foi semelhante a nós, eu quero acrescentar algo aqui a Tiago. Que nós possamos ser semelhantes a Elias. Que mesmo diante das adversidades, manteve a sua comunhão com Deus. Que quando Deus o designava por uma obra, ele não perguntava e nem vacilava. Ele simplesmente fazia. Meus irmãos, sejamos como exemplos de homens de Deus revelados na Escritura. Não porque fosse melhor do que nós, pois todos estamos debaixo da mesma condenação.
mas porque deixaram-se ser usados por Deus. Nós vemos Davi, por exemplo, cometeu um pecado terrível diante dos olhos de Deus, mas é chamado um homem segundo o coração de Deus. Abraão cometeu sérios delícias, mas é chamado amigo de Deus. E tantos outros não eram melhor do que nós. Talvez apenas ouvissem a Deus mais do que nós, obedecessem mais do que nós, honrassem mais do que nós. Por isso eles são modelos para nós. Modelos para nós. O que Tiago quer dizer a respeito de Elias é que, mesmo sendo semelhante a nós, ele orou. E por 3 anos não houve chuva. E orou novamente e choveu. Mas ele era semelhante a nós. Então onde é que está a diferença? Está na forma como nós olhamos para Deus. Que nós possamos aprender com o Senhor, aprender com os homens de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração, despedindo a igreja. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que está diante de nós nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, ó Deus, por cada irmão, cada irmã, cada visitante que está conosco nesta manhã. O nosso coração se alegra quando vemos pessoas nos visitando, Senhor. Que a tua palavra possa falar ao coração de cada um deles, a partir do menor ao maior. Possa falar ao coração deles. Possa falar ao coração desses lares que estão a nos receber através dessa transmissão. Falar ao coração daqueles que ainda verão esta mensagem no decorrer dos dias. Ó Senhor, que nós possamos olhar para estas revelações que estão na tua palavra e que a nossa mente, iluminada pelo teu Santo Espírito, possa buscar o entendimento. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos querer mais servi-lo, Pai. Que o nosso compromisso com o Senhor possa ser mais estreito, mais íntimo. Ó Pai amado e Senhor, que o Senhor nos leve a refletir durante os próximos dias e que o Senhor nos dê esse crescimento, Senhor. Que nós possamos pedir como pediu Eliseu, que o Senhor nos dê um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilhado diante do Senhor, Pai. Um coração grato, um coração agradecido, um coração feliz, um coração alegre, por causa da salvação que o Senhor nos concede, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.